Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. Hoje eu estou aqui para falar sobre os passos largos do Tarcísio de Freitas para se destacar como um suposto ex-bolsonarista. A gente já sabe que a mídia corporativa tradicional tem vendido o Tarcísio de Freitas como um bolsonarista moderado. E com frequência ele faz questão de deixar claro que ele não tem pretensão de concorrer no PL, que ele não tem pretensão de ser candidato a nada pelo PL, que ele não tem condição ou não tem intenção de migrar para o PL em algum momento. O próprio Valdemar ficou chateado com o Tarcísio, que teria prometido a ele que deixaria os Republicanos para ir para o PL já no início deste ano, no período da transferência legal ali, que acontece para quem vai concorrer às eleições de 2024. Depois o Tarcísio voltou atrás, disse que migraria entre junho e julho e até o momento não só não migrou do Republicanos para o PL, como inclusive deu na semana passada uma entrevista para a Globo News dizendo que está muito satisfeito no Republicanos e que não tem pretensão alguma de deixar o partido. O grande dilema que existe em torno disso tudo é que, para que o Tarcísio se venda como bolsonarista moderado, ele precisa, em tese, se despir ali daquilo que fez ele chegar ao poder em São Paulo, que é o próprio bolsonarismo. Ele foi eleito em São Paulo como o candidato do Bolsonaro às eleições em 2022 e também foi eleito com o apoio do próprio Bolsonaro. Então, se você vai trazer, supostamente, este ponto de que o Tarcísio não é um bolsonarista, ou que supostamente ele seria um bolsonarista moderado, ao mesmo tempo, gera esse conflito, porque ou ele é bolsonarista, ou ele não é bolsonarista, ou ele é um bolsonarista moderado. E na minha análise, o Tarcísio está fazendo uma suposta transição da figura que era radicalizada ao bolsonarismo para ser um bolsonarista moderado, para em 2026 ser vendido ali, inclusive, como uma figura que não é mais bolsonarista. E por que eu estou falando isso para vocês? O Valdemar da Costa Neto já escolheu que o Kassab agora é o novo inimigo político dele. Tudo isso porque, além de terem brigas ali entre o Kassab e o próprio Valdemar em relação a brigas do PL e do PSD por prefeituras no interior de São Paulo e em outras regiões do Brasil, o Valdemar já entendeu que o Kassab exerce muita influência sobre o Tarcísio. E por conta disso, o Valdemar está com medo de o Tarcísio realmente não migrar para o PL, como eu acredito que não irá acontecer, né? Pelo menos hoje, na data de hoje, dia 29 de julho de 2024, eu acho pouco provável que o Tarcísio seja candidato em 2026 pelo PL, seja a presidência da República, seja o cargo de governador à reeleição. Eu posso acreditar que ele ou permaneça no Republicanos ou vá para o PSD, que é o partido do Kassab, um partido que inclusive está em ascensão há um certo tempo e só não teve o vice-candidato à presidência da República em 2022 porque o olho grande do Kassab falou mais alto. Existia um acordo para que o Alckmin fosse supostamente para o PSD para ser vice do Lula. E o Kassab exigiu que ele fosse o vice do Lula, já que o PSD, em tese, apoiaria o Lula ali em 2022. E o que acabou acontecendo foi que, por conta dessa ambição supostamente do Kassab, o Alckmin não foi para o PSD e acabou indo para o PSB. Com B de bola. E o que acabou acontecendo no entorno dessa confusão toda? O Kassab, ele orienta muito o Tarcísio politicamente, porque além de ele ser uma pessoa que tem vida ali na política paulista há um certo tempo, ele é secretário do governo do Tarcísio. Então a orientação que muitas pessoas do entorno do Kassab e do Tarcísio têm passado é que o Kassab tem dito para que o Tarcísio não se lance candidato a presidente, em 2026 pelo PSD, pelo Republicanos ou pelo PL, não importa o partido, mas que ele se lance a reeleição ao governo de São Paulo, porque aí ele conseguiria supostamente consolidar o seu nome como líder do estado mais rico do nosso país e teria supostamente experiência suficiente para em 2030, caso Lula seja candidato em 2026 e seja reeleito, como muita gente imagina, o Kassab, ou melhor, o Tarcísio concorra com algum indicado para substituir o Lula, que pode ser ali ou Haddad ou outra figura do campo da esquerda ou da esquerda petista, que pode vir a ter uma ascensão para disputar o pleito em 2030. E aí o Valdemar tá tendo esse problema com o Tarcísio, porque o Tarcísio tá sendo influenciado pelo Kassab e já entendeu que o Kassab é o seu inimigo, é a briga pelo poder. Tanto que, se vocês observarem, o PSD tem dois governadores, né? O governador aqui de Sergipe é do PSD, o governador do Paraná é do PSD. Se tiver outro estado aí que tem algum governador que migrou, comenta aqui pra mim, por gentileza, mas até onde eu sei são esses dois governadores, Fábio Mitidieri aqui em Sergipe e Ratinho Júnior lá no Paraná, além de ter uma bancada que hoje, se não me falha a memória, tem 13 senadores e tem vários deputados federais. Então o PSD está crescendo muito, inclusive em prefeituras, vice-prefeituras, câmaras de vereadores. Aqui em Sergipe o PSD tem muita força. Na Bahia o PSD também está começando a ter muita força. E pelo que a gente está começando a perceber, o Kassab entendeu que ele está com a faca e o queijo na mão
para se vender como um partido ali realmente de centro, que em alguns estados está do lado da esquerda e outros estados está do lado da direita ou da direita bolsonarista. Aqui em Sergipe, por exemplo, o candidato que foi eleito governador, que é Fábio Mitidieri, ele declarou apoio ao presidente Lula. Então ele se vendeu como não bolsonarista. Já lá no Paraná, o Ratinho Júnior se foi eleito pela direita, pela extrema direita e que se declarou claramente lá como um apoiador do Bolsonaro. Então o Kassab consegue meio que vender essa imagem de que é um partido de social-democracia típico, é o que ele tenta vender. E além de ter esse problema com o Kassab, como a gente está falando, o Valdemar da Costa Neto nesse momento, um banqueiro um banqueiro muito influente na Faria Lima teria sido consultado por um petista sobre a possibilidade de o Tarcísio não ser candidato à presidência, né? Que ele acreditava que o Tarcísio seria candidato à reeleição em São Paulo. E de acordo com o Lauro Jardim, publicou na coluna dele no Globo, o banqueiro não deixou nem o petista terminar ali a fala e falou: o Tarcísio será candidato de qualquer jeito. Tá aqui, ó, o Tarcísio sai para presidente de qualquer jeito. Só que aí eles estão ignorando a influência do Kassab sobre o Tarcísio. E para provar para vocês que o clima entre o Tarcísio e o Bolsonaro e o bolsonarismo não está bom, o Tarcísio visitou a cidade de Campinas no último final de semana para participar, inclusive, da convenção ali que escolheu o nome do prefeito Dário Saadi para ser o sucessor, ou melhor, para ser o candidato à reeleição lá em Campinas. E quando o Tarcísio chegou lá, ele teve de ouvir o coro dos bolsonaristas gritando a palavra mito, 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 fazendo referência ao Bolsonaro, e o Tarcísio, inclusive, nem citou o Bolsonaro. Esse material está publicado lá na revista Fórum, aqui na revista Fórum, né? Tá lá no site da revista Fórum, e tá assinado pelo Plínio Teodoro, que traz o seguinte: vídeo: Tarcísio ignora Bolsonaro ao ser recebido com gritos de mito, mito, mito no interior de São Paulo. E aqui embaixo tem um vídeo deste momento, inclusive, que eu quero mostrar pra vocês, ó, do Tarcísio sendo recebido com os gritos de mito, 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 e ignorando ali, ó. Carlito, e por que o Tarcísio está ignorando o Bolsonaro e as falas em relação ao mito, mito, mito ou algo do tipo? O motivo é meio evidente, né, meu povo? O Tarcísio quer ser o sucessor do Bolsonaro e ele já entendeu que o Bolsonaro provavelmente estará preso em 2026 e que, pela força que o Bolsonaro deu para ele e pelo estado que ele governa, que é o estado de São Paulo, ele não precisa mais do Bolsonaro para, quem sabe, alçar novos voos, já que o mercado financeiro o abraçou e a mídia corporativa tradicional também. Basta lembrar dos recentes jantares que aconteceram na casa do Luciano Huck, que eram jantares com políticos, mas que não era para falar sobre política. Eram jantares de pessoas que não eram próximas do Luciano Huck, mas segundo ele era um jantar para amigos que ele teria feito. Então a gente descobriu ali, primeiro, que ele é amigo de gente que ele não é amigo, e segundo, que ele reuniu políticos para não falar de política. E a gente vê com frequência editoriais de veículos de mídia relevantes, como o próprio Globo, a Folha de São Paulo, tentando vender o Tarcísio como um cara que se equilibra entre o radicalismo do Bolsonaro de um lado e a moderação que a direita precisa do outro. Por isso nasceu, inclusive, ali o artigo do Joel Pinheiro da Fonseca, de que o Tarcísio seria um suposto bolsonarista moderado, algo que a gente sabe que não existe, e o Tarcísio estaria nessa transição para se vender como bolsonarista moderado, ser vendido como ex-bolsonarista e bolsonarista moderado, na verdade, bolsonarista moderado, para depois ser vendido como ex-bolsonarista. É isso que o Tarcísio quer. Mas pra mim, tá claro, claríssimo aqui, que a situação tá azeda entre o Valdemar, o Tarcísio, o Bolsonaro e o Kassab. Porque o Tarcísio entende a importância que o Kassab tem nos conselhos que dá pra ele, entendeu que ele pode ser o sucessor do Bolsonaro, ou do bolsonarismo, ou de uma direita supostamente, né, que vai herdar votos do bolsonarismo. O Valdemar entendeu que o Kassab tem muita influência sobre o Tarcísio e também entendeu que o Tarcísio já tá ligado que ele não precisa necessariamente mais do Bolsonaro para ser eleito em 2026, se for a concorrer à presidência da República, que eu sinceramente acho que não será candidato. Eu acho que ele será candidato à reeleição ao governo de São Paulo, tá? E ele já entendeu que ele só precisa fazer o básico para, quem sabe, em 2030 ele ser candidato ali da direita abraçada pela mídia para ser o escolhido a concorrer com o sucessor do Lula ou o sucessor de alguém que seja similar ao Lula na esquerda em 2030. Mas deixa aqui a sua opinião, por gentileza.
Compartilhe esse vídeo se você puder. Se inscreva aqui no canal da Revista Fórum se você ainda não for inscrito. Me segue também no meu canal aqui no YouTube chamado O Historiador. Estamos chegando a 510 mil seguidores. Com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá também. E se quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, além de me acompanhar lá pelo canal Historiador, vocês podem me acompanhar também nas redes sociais através do perfil Carlitos com U Neto. Grande abraço e até a nossa próxima análise aqui na Revista Fórum. Tchau!